Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu fui convidada pela Érica para falar a respeito de um tema que eu gosto muito, que é descanso. Descansar no Senhor em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, caminhar junto com o Senhor nestes momentos. E o Senhor falou comigo a respeito de 2 textos. E o primeiro deles está em Mateus 14, 22, que é quando Pedro anda sobre as águas. E o outro texto que o Senhor também falou comigo é a respeito de Marcos 4:35, que é onde os discípulos enfrentam uma tempestade com Jesus no barco. No primeiro, nós vemos Pedro andar sobre as águas. Nesse texto, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui nesse texto o Senhor falou fortemente ao meu coração. Muitas vezes nós estamos passando por tempestades, por aflições, e a primeira pergunta que nós fazemos é: mas o que eu fiz de errado? Senhor, onde eu errei? Por que eu estou passando por isso? Nessa passagem aqui, nós vemos que os discípulos não fizeram nada de errado. Foi o Senhor que mandou, eles obedeceram ao Senhor. O Senhor mandou eles atravessarem para o outro lado. Eles simplesmente obedeceram e a tempestade veio. E ali Pedro pergunta, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Pedro foi, o Senhor chamou, Pedro foi, Pedro andou sobre as águas. Em determinado momento ele começou a olhar a tempestade e afundou. E o que Jesus estava fazendo? O que Jesus fez nesse momento de tamanha tempestade, onde Pedro afundava? Jesus foi ao encontro de Pedro, resgatou Pedro. Muitas vezes, no meio da tempestade, enquanto nós estamos enfrentando tempestades, o que a gente vai fazer não é simplesmente sentar e ver a tempestade passar. Não é... O nosso descanso não vai ser deitado, não vai ser sentado, não vai ser parado. O nosso descanso vai ser resgatando aqueles que estão afundando em meio à tempestade, assim como Jesus fez. O nosso descanso vai ser não permitindo que os outros afundem, vai sendo resgatar, vai sendo buscar aquele que está afundando. Jesus aqui estava tranquilo. Ele sabia que o mar, ele sabia que o vento, ele sabia que tudo aquilo obedecia à voz dele. Ele sabia que ele podia descansar. Ali ele confiou, ele sabia que ele podia ir até Pedro e resgatá-lo e tirá-lo do meio de toda aquela confusão. Como nós vivemos a tempestade, como nós vivemos o momento de tempestade na nossa vida? A gente para, a gente vê tudo acontecer, a gente vê as pessoas afundarem, a gente vê as pessoas desistindo muitas vezes dos seus ministérios, ou a gente faz como Jesus, anda sobre as águas, anda em meio à tempestade e vai resgatar aquele que está afundando. No momento da nossa tempestade pessoal,
no momento de aflição pessoal, nós não devemos deixar de olhar para aqueles que estão afundando ao nosso redor. Nós devemos andar sobre as águas, nós devemos enfrentar o vento, nós devemos enfrentar o mar e resgatar aquele que está afundando, aquele que não consegue descansar, aquele que não consegue confiar. Nós vamos lá, damos a mão para ele e o resgatamos, assim como fez Jesus. E também tem aquela outra passagem que está em Marcos 4,35. Olha só. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós precisamos ter esse entendimento em todo o tempo, que Jesus está conosco no nosso barco. Ali, em meio àquela tempestade, o barco se enchendo de água e Jesus dormia com a cabeça no travesseiro. Querida, Jesus está no seu barco. Se ele ainda não está, convide Jesus para estar com você nesse barco. Mostre para Jesus, conte para ele qual é a sua tempestade, qual é a tempestade que está acontecendo na sua vida. O que é que tem tirado a sua paz, o que é que tem feito você se atemorizar, o que é que tem feito a sua fé estremecer. Conte para Jesus. E creia em todo tempo que Jesus está no seu barco. Descanse. Descanse. Entregue a ele e descanse. É como eu falei anteriormente. Descansar nem sempre vai ser ficar sentada vendo as coisas acontecerem. Muitas vezes o descansar vai ser trabalhando, vai ser buscando aqueles que ainda não conseguem confiar. Mas lembre-se sempre que Jesus tem que estar no seu barco. Jesus tem que estar à frente. E para ele estar, a única coisa que você precisa fazer é convidá-lo. É chamá-lo para estar perto. E ele estará ali com você em todo o tempo, cuidando. Não perca a sua fé, não deixe a sua fé se estremecer em tempos de tempestade, em momentos de aflição. Não deixe que a sua fé se estremeça. Continue crendo, continue confiando que Jesus está com você. Se ele não estiver ali, deitado, descansando, com a cabeça no travesseiro, ele vai estar andando sobre as águas, te pegando pela mão, te resgatando, te levantando. Confie em todo o tempo. Se em algum momento a sua fé se estremecer, conte para Jesus: Senhor, eu estou com medo. Mas não deixe de olhar para Jesus. Olhe para ele em todo o tempo. Não faça como Pedro. Não olhe para o vento, não olhe para o mar, não olhe para a tempestade. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E ele vai te resgatar. Ele virá andando sobre as águas e vai te resgatar. Porque assim é o amor do nosso Deus. Que essa palavra venha para te abençoar, venha abençoar o seu dia e venha te abençoar nesse momento difícil que você possa estar passando. E se não for você a estar passando um momento difícil, se não for você, o Pedro, afundando, seja como o Jesus que resgatou Pedro. Envie essa mensagem para uma irmã, envie essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando ouvir isso agora. Em nome de Jesus, seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoe.